quer de presente? Pegou água, né? Compartilhar. Gente, boa noite. Como sempre, 2 minutinhos, 3 minutos no máximo, a gente inicia. Quem puder compartilhar, por favor, com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Dá só 2 minutinhos, como sempre, 3 aí para a gente iniciar. Nós já vamos começar. Partir de nossa cidade. Gente, mais uns minutinhos, por favor, quem puder compartilhar, tá? Só para a gente ganhar tempo. Nós já vamos dar os avisos. Quem já falou da palestra, quem viu na palestra de ontem, já quiser ir comentando, que a gente sempre faz. O pessoal que sempre está com a gente, puder ir orientando o pessoal que está entrando na página como é que funciona, mas a gente já vai dar os avisos. Só mais alguns minutinhos para a gente começar, tá bom? Obrigada, Cláudia. Cássio, Satico, Rodrigo, boa noite, Edmilson, sempre com a gente, Isa, Valéria. Gente, o pessoal que puder ir explicando, a gente já vai fazer oração já, falar da palestra. Quem quiser comentar, ir comentando da palestra, aproveitem que o Rodrigo está assistindo com a gente, podem falar que ele já viu os comentários ontem. E aí a gente fala um pouquinho aqui na mesa. Eu já falei ontem. Dá os avisos, tá? E nós já vamos iniciar. Jorge também, estava com saudade de você, Jorge. Obrigado, Edmilson, falou que compartilhou. Lu, Rosana Borghetti, boa noite. Rodrigo, boa noite de novo. Você conseguiu assistir pelo YouTube? Pedacinho só. Eu assisti inteiro ali. Podemos começar? Pode começar. Então faz oração e vamos iniciar. A Ana vai fazer oração então, nós fazemos aviso, vamos falar um pouquinho da palestra de ontem, como sempre. Os amigos que estão pela primeira vez, sempre falam, né? Eu espero um pouquinho, porque sempre acaba entrando mais gente logo que depois que a gente inicia, mas assim mesmo, nós estamos aí com 112 pessoas já ao vivo com a gente. A gente vai só fazer oração, a gente dá os avisos, explica como é que funciona e começamos o estudo, tá? Então, a Ana vai fazer oração, nós falamos da palestra rapidinho de ontem. Rodrigo, você também pode palpitar, viu? A gente sempre deixa aberto para todo mundo. Aí nós damos avisos e começamos o estudo. Hoje, para quem está chegando aí, lei de conservação, não sei se nós vamos cumprir essa última parte inteira, 718 a 727.
encerrando a lei de conservação. Nós vamos depois para a lei de destruição. O Rodrigo até perguntou ontem durante a palestra, né? Então vamos lá para a oração, todo mundo. Boa noite a todos. Eu convido a todos a nos acalmarmos, acalmar a nossa mente, nosso coração, da tribulação do dia, das nossas preocupações, né? Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecer a Jesus, nosso mestre querido, o nosso irmão mais velho. Jesus que está conosco a todo momento. Gratidão pelo teu amor, gratidão pela tua mão amiga, companheira, gratidão pelo teu ombro, pelo teu abraço, mesmo quando a gente acha que está sozinho, nunca estamos. Aos amigos desta casa, espirituais, que nos auxiliam no trabalho, também quero agradecer, nossa gratidão. Peço a Jesus que leve a todos que estão nos assistindo muita paz, muita tranquilidade. Peço aos amigos que coloquem as suas águas, porque a espiritualidade amiga já visita todos neste momento, durante o estudo, para fluidificar as águas. Enquanto a gente estuda a espiritualidade, sabe de cada um, que cada um precisa. Gratidão por estarmos nesse estudo e assim damos então por aberto o nosso trabalho de hoje, que assim seja. Que assim seja. Gente, palestra de ontem, se alguém quiser comentar, aproveitem aí, como eu falei, que o Rodrigo tá ao vivo com a gente. Aproveitem para elogiar, criticar, perguntar alguma coisa que vocês queiram. A gente sempre dá esse tempinho no início dos estudos, né? Para quem está entrando a primeira vez, para quem já está sempre com a gente sabe como é que a gente tenta levar o estudo, e a gente vai dar os avisos já, tá bom? Ana, quer fazer algum comentário? Embora você tenha feito ontem, rapidinho, só para... Eu já fiz os comentários que eu tinha feito ontem. O Rodrigo foi extremamente feliz no tema da palestra, Cristo Consolador. O conteúdo muito rico, de doutrina, como sempre. E trouxe para a nossa visão, né, para o que a gente está passando hoje, a certeza de que a gente não está sozinho, a certeza de que se a gente está passando por essa fase é porque devemos passar. Ninguém está no lugar errado, ninguém está na hora errada, ninguém está encarnado no planeta errado. E se está acontecendo, também não deixou muito claro que isso não é castigo de Deus, não tem nada a ver com castigo, até por isso que ele falou da lei da destruição, né? Se a gente já começou, a gente vai começar depois de estudar. Então ele foi muito feliz na colocação dele. Quem não assistiu, assista, porque só ele deu exatamente esse do Cristo Consolador mesmo, né? Que a gente não está perdido, a gente não está sozinho, a gente não está, a Deus dará assim um barco perdido, não dá a impressão que a gente está meio, não, tá tudo certo, né? É só a gente fazer a nossa parte, claro, é óbvio que o resto a gente tem que aprender a ter mais fé, ter mais persistência e fé mesmo em Deus, nosso Pai, primeiro, que não descuida, e em Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que disse que não nos abandonaria. Eu acredito muito nisso. Então, comentário aí que eu tô vendo. A Cássio, que assistiu ontem, já tinha comentado ontem, mas vale a pena a gente comentar. Tem muita gente que não assistiu, gente. A gente, só para explicar aí para quem está com a gente a primeira vez ou não está acostumado a acompanhar, a gente sempre no comecinho do estudo a gente fala da palestra da terça-feira, de ontem, né? E ontem o tema foi o Cristo Consolador. E o Acácio, a Ana acabou de fazer o comentário, o Acácio está falando, mensagem certa na hora certa, sem rodeios. Cristo está conosco, faz tudo por nós, agora é a nossa parte. A Valquíria também,
Me senti muito abençoada com a palestra do Rodrigo ontem. Adormeci muito bem, muito leve. Gratidão. Que bom. Que bom, Valquíria. Esse é o que a gente espera quando a gente faz as transmissões das palestras, do estudo. Até falei, eu não vi se a dona Conceição tá com a gente ainda, mas se tiver, eu vou de novo usar o exemplo dela. Falei com ela hoje, ela falou que está se sentindo melhor. Claro que ainda sentindo muita falta, afinal de contas é apenas um mês e acho que vai sentir falta a vida inteira. Mas está se sentindo melhor. Até falei que o estudo é diferente das palestras, mas ela falou que gostaria de assistir assim mesmo. Então, dona Conceição, é o que eu comentei, a vantagem do estudo é que é aberto aos comentários, a perguntas, sempre em relação às questões que nós estamos estudando hoje. O Sérgio está falando aqui, gostaria de saber porque muitas casas espíritas não trabalham mediunizados. Sérgio, é uma maneira de cada um trabalhar. No estudo, eu sempre vou acreditar que é melhor nós não estarmos mediunizados, né? Afinal de contas, o aprendizado é nosso, é do nosso espírito. Mas cada um desenvolve um trabalho. Gente, como é que está o som aí? Que nós estamos usando só um microfone hoje. Vocês vão dando um feedback para a gente. Hoje nós estamos em 135 pessoas já. Então, a palestra de ontem, se mais alguém quiser depois comentar, fiquem à vontade. Quem não assistiu, está disponível tanto no Face como no nosso canal do YouTube. Então, só... Paulo de Paula, a alma é mesmo que espíritos? A alma a gente usa para quem está encarnado, ou seja, que está aqui com essa veste. Quando a gente desencarna, a gente usa como espírito. Essa foi uma nomenclatura, né? Nomenclatura seria? Se você quiser levar para outras religiões, muitas religiões chamam de alma o que a gente chama de espírito. Que você pode interpretar como alma o que a gente tem sem ser matéria física, que nem todo mundo entende, né? Para a gente não aprofundar muito nisso. Mas pode relacionar com isso. Se for em relação à doutrina, é isso que a Ana está falando. A alma é o que a gente tem quando está encarnado e o espírito quando desencarnado, e a gente usa o espírito com letra pequena, em alguns livros, né? Ou letra maiúscula. É só com relação à definição para explicação. Se é só em relação à alma, para as outras religiões entendem como alma e espírito, é a mesma coisa se alguém te questionar. Então, você vê algum livro que você estiver lendo, tiver espírito com letra minúscula, é que está encarnado. Espírito com letra maiúscula, desencarnado. Só convenção, tá? Não se preocupe, mas se você a pergunta era em relação à alma e espírito que as outras religiões falam, é a mesma coisa. O Gabriel está ao vivo hoje. Tomou dura da sua mãe, pelo jeito, né? Porque senão não tá, porque eu nunca vejo ao vivo, deve ter tomado um esculacho esses dias. Então, palestra, gente, se alguém mais quiser comentar, depois vocês vão comentando, a gente vai falar. Cícero, eu vou fazer um comentário aqui, não, a mesma coisa que eu falei da dona Conceição, não é uma referência especial, nada, mas é que o Cícero tem divulgado muito o nosso trabalho, e eu tenho uma gratidão muito grande, já falei isso para ele, não sei nem se nós somos merecedores de tamanha consideração. O Robson está perguntando se tem psicografia. Não temos o trabalho de psicografia. A Lucimara lá de Uruguaiana, que sempre está com a gente. Gente, boa noite para todo mundo. A Ana vai tentando responder. Nós vamos só dar alguns avisos. Nós estamos ainda dentro do prazo, né? A gente sempre gasta aí 20 minutos do início para falar da palestra, os avisos e tudo mais. Então, a campanha de chocolate, que vocês viram lá na página, a gente fez quase um mês, todo ano a gente faz. E a gente atendeu ano passado 450 pessoas, várias entidades. Nós cancelamos, tá? Nós estamos recolhendo alguns chocolates que nós ganhamos e nós vamos entregar só para as crianças da educação infantil e da mocidade, que assim mesmo vão ser 40 e poucas barras de chocolate. Não falta pouquinho, a gente deve conseguir. E a gente cancelou, porque como a gente tem divulgado, nós não paramos, nós decidimos não parar, mesmo com as atividades do centro interrompidas presencialmente. Nós vamos manter o almoço das crianças, dos jovens e algumas famílias que nós atendemos no sábado na educação infantil e mocidade. Então, com isso, fora a arrecadação que a gente já tem das pessoas que nos ajudam, e a gente sempre tem algumas pessoas que criticam, que a gente faz lá um macarrão com salsicha e refrigerante, a gente está dando uma incrementada, porque aí aumentou, né? A gente atende lá 30, 40, nós estamos servindo 50 marmitas. Então, tem alguns amigos que estão ajudando. Então, teve uma semana que foi galinhada. Semana passada, devido à correria, nós fizemos
o macarrão mesmo, né? Que estava eu e a Ana, foi uma loucura com um fogãozinho daqui, nós quase ficamos malucos com aquelas panelas daquele tamanho, 40 horas para ferver água, enfim, mas deu tudo certo. Essa semana eu vou falar o nome. Ninguém reclamou, né? No grupo falou que estava boa. Eu vou falar, nós ganhamos o almoço todo de sábado, as pessoas vão fazer, nós só vamos embalar. É a Raquel, o pai dela que tem ajudado, que fez o dia da galinhada. E então, o irmão. a família toda está ajudando, então. A Nina, a Raquel, todo mundo. Então nós estamos já agradecendo. Então essa semana eles vão comer arroz, feijão, carne moída e batata, tá? Que delícia. Então são 50 marmitas. Então nós paramos com a arrecadação porque nós estamos pedindo ajuda nesse sentido. Nós precisamos comprar as marmitas que a gente não tinha, precisamos aumentar o volume de doações. Nós recebemos uma doação do Wagner de arroz, feijão e carne que está comprada e a gente vai usar de acordo com a necessidade. Então, por isso que nós paramos a campanha de chocolate. Nós vamos entregar os que nós temos para as crianças, mas não vai dar para entregar esse ano para o asilo, a PAI, nosso lar lá de Jaú, mais um monte de outras entidades que a gente conseguiu atender nos outros anos, tá bom? Então, só para a gente começar, lembrando, né, que ontem a gente teve a palestra do Rodrigo e como a gente sempre deixa um texto, né? Nós deixamos um texto pronto sempre em relação ao assunto da noite, né? Mas não podia deixar de falar de Kardec, né? Então a Ana, ela tá vendo aqui, eu só vou pegar, eu não estou conseguindo, gente, não tá dando, tá muita gente participando, ainda bem, graças a Deus. Silvia está falando, tem algo a comentar? Gente, eu vou só explicar de novo antes de fazer o texto que eu ia comentar, que talvez não dê tempo. Tem bastante pergunta, olha, se a gente não responder agora, voltem a perguntar. Isso que eu ia falar. Não está dando tempo, lembrando que as questões que a gente tenta conversar é sempre em relação às questões que nós vamos estudar. O que não for em relação a isso, vocês vão perceber que a gente não vai responder, não é por desprezo, por falta de atenção, é que a gente não consegue começar a fugir muito do tema. As perguntas que forem fora do tema, entrem na página ou no número do atendimento fraterno que as pessoas estão colocando aí, as pessoas que trabalham com a gente, que ajudam a gente, eles vão colocar o número do atendimento fraterno, manda a pergunta lá, ou entra na página, curte, segue e manda pela página, que aí a gente responde. Porque se a gente começar a fugir das questões, nem esse tempo de 1h30 que a gente já aumentou, talvez a gente não consiga cumprir. Como a gente não tem pressa, não tem problema. Então, lembrando que antes de ontem, aliás, ontem, né, 31/3, aniversário do desencarne de Kardec. Paulinho Manso também está ao vivo. Paulo de Pau. Bom, a Ana vai vendo aí, falando que dá para a gente parar. Então, lembrando, desencarne de Kardec, eu preparei um texto aqui, se der tempo, no final a gente lê. Até ele antes, mas tem tanto aviso, tem tanta participação hoje que é melhor a gente ir para o estudo e se der tempo depois a gente conversa. Silvia Cristina, tem algo a comentar? Comente então, porque o Paulo falou também, eu quero aprender também o que você perguntar. Então, pergunta. Gente, aí, de novo, aquilo que a gente falou, tá? Se for alguma coisa pertinente ao assunto, a Ana vai tentando passar e se a gente souber e puder responder sim, como tem outras pessoas aqui que nos ajudam, né? Estou vendo o Jorge, o Edmilson, a Cássio, o Paulinho, o Rodrigo, todo mundo que está com a gente, a Valéria, o pessoal que sempre trabalha, ajuda aí, eles vão ajudando a gente e a gente vai discutindo, tá bom? Então, só lembrando que ontem a gente não tocou na palestra, porque tinha o texto em relação ao assunto do Rodrigo, Cristo Consolador, mas no final, de qualquer maneira, a gente lê um texto em homenagem ao desencarne de Kardec, aliás, em homenagem a Kardec, né? E vocês viram lá na página que a gente já começou a comemorar, nós vamos começando antes, que é aniversário do Chico, amanhã, dia 2/4, tá bom? Então a gente tem as frases, amanhã a gente vai colocar mais alguma coisinha, e nunca é demais a gente falar de Chico. Alguém estava falando ali em cima do mundo maior de Chico, eu vi alguma coisa por cima, não consegui ler o que era, depois a Ana tenta me passar o que é lá, tá bom? E lembrando, e no final a gente vai retomar de novo, nós começamos o projeto na sexta-feira passada, do projeto que nós resolvemos chamar de Encontro com as Parábolas de Jesus, onde nós vamos fazer toda segunda, quinta e sexta uma parábola do Evangelho, uma das parábolas de Jesus.
Então nós fizemos na sexta e na segunda, eu e a Ana. Amanhã faremos eu e a Ana também a parábola do joio e do trigo. Na sexta-feira nós vamos ter a participação muito especial e muito querida do Oceandre e da Estela, que vão fazer pela nossa página a transmissão. E aí amanhã eu passo para vocês o tema da palestra deles, mas fica já o convite para amanhã. É rapidinho, bem menos, né? Das 7h30 às 8h. A gente sempre passa um pouquinho, né? A gente começa 7h20 para dar os avisos, e assim mesmo é difícil acabar 5 para as 8, 8 horas. Tem muito assunto, né? Tem muita coisa para falar. Então já fica o convite. Tem muita gente participando. Foi uma surpresa muito grata a participação que nós tivemos na sexta, e depois na segunda-feira dobrou. Nós tivemos uma procura absurda, maior até do que eu estudo. Então já fica o convite. Eu vou só responder do Robson, gente, só para explicar, porque talvez muita gente entre e pergunta. O Robson está perguntando se pode indicar alguém que faça psicografia. Robson, eu vou te indicar 3 que a gente conhece próximos, tá? O Gustavo Gandolfi, Casa de Fraternidade em Araraquara, que todos eles estão parados, tá? Mas normalmente é sempre cada 15 dias numa sexta-feira em Araraquara, São Paulo. O Orlando Noronha Carneiro, que ele viaja o Brasil sempre, mas com certeza todo primeiro domingo ele está em Osasco, no lar, na Centro Espírita Pais e Filhos, todo primeiro domingo do mês, também paralisadas as atividades. E o Bacelli, em Uberaba, no lar espírita Pedro e Paulo, que aí é praticamente todo sábado e domingo, mas também estão com as atividades paralisadas. São os 3 que eu sempre acabo indicando, tá? Mas aí, se você entrar na página, aí a gente sempre tem algumas coisas divulgando e pode entrar na agenda, embora estejam as atividades nos centros desses amigos, estão sem abertura para público presencial. Tá bom? Gente, mais alguma coisa? A Ana está acompanhando aí. Eu estou vendo que a Silvia falou que perguntou, o Paulo está perguntando o que ela perguntou. Eu vi que tem gente falando que está começando do começo. Para quem agora eu não esqueci o nome. Você tem o que é o Espiritismo e o Evangelho. Olha, para quem não sabe absolutamente nada, como você disse, o que é o Espiritismo é muito bom. O livro do Kardec, já respondi. Mas acompanhem, tem os estudos na página, falaram para você também do Livro dos Espíritos, que é o estudo de hoje. Você pode acompanhar a gente pela quarta-feira, e pelo YouTube você pode ver os estudos antigos, das perguntas mais antigas também, tá? Gervásio, obrigado. O Gervásio está dando exatamente isso, ele está falando do canal que a Ana falou, para se inscrever lá no canal do YouTube, que nós temos, não tem desde o começo desse estudo, porque nós começamos já há 3 anos, mas tem de uma boa parte para cá, tá? E quando a gente terminar, daqui uns 2, 3 anos, nós vamos reiniciar de novo. Reiniciar de novo é bom. Nós vamos começar de novo Deixa eu só esclarecer um negócio. A Silvia colocou que ela tinha um amigo que desencarnou há 6 meses, e esse amigo estava com ela. Pelo que eu entendi, ela tem mediunidade. Ela colocou que ela tem poderes. Deve ser mediunidade. E o Paulo de Paula também quer perguntar sobre isso, pelo que eu entendi, sobre o dom da mediunidade. Não é o assunto de hoje, é um assunto que requer atenção para a gente poder responder, perguntar o que está acontecendo. Então fica à disposição o nosso telefone do WhatsApp, fica à disposição a página Gente, de novo, para quem está aí a primeira vez, por favor, a gente não consegue, principalmente algumas coisas que vocês vão perguntar mais profundas ou que demandariam mais tempo e mais atenção, nós não vamos conseguir responder por aqui. Então, por isso que eu falei que não é má vontade, e quando a gente não responde, não é que a gente não está dando atenção, é que a gente sentou, quando a gente começou a deixar a transmissão para as pessoas que estão assistindo participarem, a gente definiu que a gente deixaria dentro das questões que nós vamos estudar, para não fugir muito. Assim mesmo vocês vão ver que algumas a gente não consegue responder, porque dá tempo, o pessoal da própria página nos ajuda, porque tem muita gente aí que está assistindo com a gente, que tem um conhecimento muito maior que o nosso. Então a gente sempre fala que é por isso que a gente abriu a participação. Então eu estou vendo aí várias pessoas com conhecimento muito maior que o nosso, que nos ajudam, que são palestrantes, que estudam junto com a gente, mais que a gente. Então a ideia do estudo aberto foi essa. Então as perguntas que não forem, por favor, não deixem de fazer, entrem na página,
É só curtir e seguir que vocês vão ter acesso à mensagem. Entra lá, manda mensagem e a gente responde uma por uma, tá? E a do atendimento fraterno também. Manda o WhatsApp da pergunta, do questionamento, da sugestão, da crítica e a gente lê. Às vezes a gente não responde na hora porque não dá tempo. A gente acaba aqui e a gente tem que ainda passar para o YouTube para deixar disponível. Então às vezes a gente não consegue fazer, tá? A Bárbara está falando sempre que pode estar aqui, depende do horário. Bárbara, se não conseguir estar com a gente, ótimo, vocês estarem ao vivo, é uma alegria. Mas quando não conseguir, fica disponível no YouTube, tá bom? Então, compartilhem com os amigos para a gente ter mais gente acessando, conversando sobre Espiritismo. Lembrando que amanhã e sexta nós temos as parábolas de Jesus. Amanhã, o joio e o trigo, uma parábola que muita gente conhece. E nós vamos estar conversando amanhã, às 7h30 da noite, 19h30 até às 20h. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar realmente o estudo. Hoje nós passamos 5 dos avisos, então nós vamos ter que ficar mais 5 depois. Então, parte terceira, capítulo 5. Quem tiver e quiser acompanhar pelo Livro dos Espíritos. Parte terceira, capítulo 5. Nós vamos começar na questão 718. Nós já fizemos 2 semanas, né? É isso? De lei de conservação? 2 semanas, né? Então nós vamos ter mais, talvez hoje e mais uma semana de lei de conservação, porque eu acho que hoje são assuntos que vão dar muito pano para manga. Quando a gente chegar a 723, então, a Valéria vai dar pulo aqui na página. Ontem ela não participou da palestra, hoje ela deve estar com o gás todo e ela vai brigar muito com a gente, com Kardec, com os espíritos, na 723. Então talvez a gente não consiga falar de todas, mas a ideia é fazer hoje das 718 a 727. O tema é privações voluntárias e mortificações, tá? Então, privações voluntárias, vamos entrar em bastante coisa que vai dar discussão, tá joia? E a mesma coisa. Então, esses assuntos estão abertos às opiniões, sugestões, comentários, perguntas, e a gente vai tentando. É o que eu sempre digo, nós não temos pressa nenhuma em fazer. Se a gente fizer 718, 719 e não dá mais para fazer as outras, sem problema nenhum. A gente retoma a semana que vem da 719, como a gente fez a semana retrasada e passada, né? Emanuela Henrique, eu faço parte do Vale do Amanhecer. Posso me considerar espírita? Não conheço. Você conhece? Não sei. Só você me fala. É um centro espírita? É alguma coisa? Eu vi o Gervásio falando espiritualista. Não Doutrinadora do Vale do Amanhecer e me sinto bem. Eu não sei se você é espírita, se é espiritualista. Não conheço, tá? Aí só se você quiser mandar pra gente. Todo mundo está respondendo espiritualista. Mas eu não conheço, então eu não vou dar a minha opinião, tá bom? Tudo que for espírita, e se nós formos levar ao pé da letra, tudo que segue Kardec. Se esse lugar que você está me falando, do Vale do Amanhecer, seguir a codificação, seguir Kardec, você pode se considerar espírita. Aliás, eu vou melhorar. Você pode se considerar espírita em qualquer situação. Eu sempre digo que eu conheço católicos espíritas, eu conheço evangélicos, é mais difícil, mas até conheço evangélicos espíritas, conheço ateus espíritas, mesmo porque nós não nos colocamos como o rótulo de religião como nós estamos acostumados. Então, se nós acreditamos nas bases doutrinárias de Kardec, se considere espírita. Aliás, se considere o que você achar que você deve considerar. Esquece rótulo, esquece as bobagens que as pessoas falam. Siga o que você acha que você tem que seguir. Se lá no Vale, que você falou que você trabalha lá, e te ajuda, e você se sente bem e desenvolve um trabalho principalmente para o próximo, continue trabalhando, que isso é o que importa, né? Chico já dizia, Maria Teresa já dizia, outro dia falaram que o Padre Francisco também, o Papa Francisco também falou isso, mas sigamos, sempre vamos fazer o que a gente acha que é melhor para a gente. A religião é o que nós sentimos e transmitimos para os outros, não é o que está rotulado lá na porta do... Tem um monte de gente que frequenta o centro espírita e não tem nada de doutrina espírita dentro do coração, né? E assim por diante, em todas as outras religiões e aí por diante. Tá bom? Paulo de Paula, desculpa o pessoal aí da mesa, eu estou querendo aprender. Paulo, não tem que se desculpar de nada, só que nós é que pedimos desculpa porque muita coisa a gente não consegue. Falei para ele fazer as perguntas. Isso, a gente não consegue responder aqui durante o estudo, mas depois a gente tenta. Mas vai aparecer muita dúvida agora sobre as perguntas do estudo, tá? Fica tranquilo. Então, gente, quem tiver o livro na mão aí, Lei de Conservação, questão 718 a 727. 718, vamos lá, Cláudio?
Quer puxar mais um pouquinho, se você quiser, para ler? A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Bom, vamos lá, já começou a dar problema aí para a gente conversar. Ó. Lei de conservação obriga-nos a prover a necessidade do corpo? É essa a pergunta de Kardec. A lei de conservação, nós já estudamos 2 semanas passadas, obriga-nos a promover a necessidade do corpo. Porque lembra, ele está perguntando isso para quem está estudando com a gente as outras semanas lá. Lembra que ele falou que a terra tudo provém, que teve aquela discussão de que o básico é o básico. A Alice falou que um prato de comida e a roupa era o básico. E aí mais para frente nós vamos discutir, e aí nós vamos entender que não é bem assim, que cada um vai buscar, mas enfim. A pergunta dele é nesse sentido. Ó, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo, porque como ele falou lá atrás, os espíritos falaram que a própria terra dá tudo, mas lembra que depois eles comentam mais para frente que nós precisamos fazer com que isso seja do nosso proveito. Eles já praticamente deram essa resposta, tá? Mas os espíritos responderam lá, sim, pois sem energia, saúde, o trabalho é impossível. E eu falo que as respostas me deixam encantadas porque elas não são tão simples como elas parecem, né? Nem as perguntas, né? Como a gente sempre fala, e nem as respostas. Então eles respondem sim, então me obriga a prover a necessidade do meu corpo, tá? Então eles respondem sim, pois sem energia, saúde, e olha a palavra. Agora que está em moda aí, fica em casa, quem fica em casa é vagabundo, outro é preguiçoso, outro quer trabalhar demais. Pois sem energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então grifem aí, quem tiver com o livro, a resposta, que ele está falando, sim, é uma obrigação eu prover as necessidades do meu corpo. Pois sem energia e a saúde, o trabalho é impossível. Ele não colocou aqui, ó, pois sem energia e a saúde, a vida é impossível. Ele podia ter escrito isso, não podia ter respondido isso? Ele poderia ter respondido simplesmente isso. Sim, pois sem energia e saúde, a vida física é impossível. Não, eles responderam, pois sem energia e saúde, o trabalho é impossível. Por que será que eles estão dizendo o trabalho é impossível? E não a vida material? Por que será que ele falou o trabalho é impossível? Porque, como a gente sempre falou, eles nunca respondem nada à toa, né? Nunca é nenhuma resposta sem sentido, ou porque eles acharam a palavra cabia, como a gente faz, né? E aí, Ana, Cláudia? Porque a gente provavelmente não veio aqui a passeio, né? O trabalho é essencial para a nossa evolução. Todo o trabalho, né? E para trabalhar a gente tem que ter saúde, corpo forte para conseguir, não é? Exatamente. E lembra sempre que esse trabalho, que provavelmente eles estão querendo dizer, é o nosso trabalho para manutenção das nossas necessidades e para o outro, né? Lembra que eles sempre tratam, nós vamos perceber principalmente nessas perguntas de hoje, de que sempre eles vão tratar do assunto geral, sempre para nós e para o próximo. Então por isso prestem bastante atenção na resposta. Eles não falaram aqui, pois sem energia e saúde, nossa vida física é impossível. Eles colocaram uma palavra aí que foi trabalho, tá? Então só para a gente não perder depois. A Valquíria está falando trabalho para evolução. Perfeito, nós já conversamos, Valquíria, ótimo. Então vamos lá, 719? O homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não for enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Aqui, ó, por isso que eu falei que o assunto de hoje vai dar muito pano para manga e é muito atual, é muito próximo da nossa realidade. Lembrando, a gente sempre lembra, né? Ele está falando essas questões, 1857, daquelas realidades, claro que a gente sempre fala que foi escrito para nós, como a gente fala sempre nas parábolas, né? Ó, lembra que ele falou lá naquela realidade, a gente até pegou as explicações do Haroldo, para aquela comunidade, a ovelha representava tal coisa. Então, claro que tudo isso nós levamos em conta, mas ele está falando isso, claro que ele trouxe para nós. O Wagner está fazendo comentário, antes de eu fazer, eu vou aproveitar o dele.
A necessidade é relativa, cada ser sabe o que precisa para o seu desenvolvimento. Joia, Wagner, mas vamos lá. Ó. Então, a pergunta do Kardec. O homem é censurável por procurar o bem-estar? E aí o bem-estar nós podemos interpretar como nós quisermos, a pergunta de Kardec, né? O que é o bem-estar para você? O bem-estar para mim é ter uma casa confortável, é eu ter comida, e como a Alice falou, eu ter um prato de comida e uma roupa, para mim é o meu bem-estar. Para o outro, o bem-estar é ter uma casa, ter um emprego e ter um carro. Para o outro, é ser sócio do Clube Alvorada, e ter uma casa e ter não sei o quê. E cada um vai colocar esse bem-estar de uma determinada maneira. E aqui não cabe a ninguém. Isso fica muito importante a gente entender. Isso não cabe a ninguém, eu não tenho o poder de definir se o bem-estar da Cláudia é exagerado em relação ao... A pergunta de Kardec não foi o bem-estar mínimo, o bem-estar razoável. Ele perguntou, o homem é censurável por procurar o bem-estar? O meu bem-estar, então, é esse que eu falei, é ter um carro novo, é ter uma casa e ter um emprego que pague as minhas despesas. Esse é o meu bem-estar. Então ele não colocou aqui. Então presta bem atenção antes da gente começar a julgar, né? Ah, mas não tem necessidade disso. Não precisa ser sócio do Alvorada, não precisa ter um carro zero, um carro velho leva do mesmo jeito que o carro. Nós vamos escutar aquele monte de coisa que a gente começa sempre. A pergunta de Kardec não foi essa. Ele não perguntou se precisa de um mínimo para o bem-estar. Perguntou foi: o homem é censurável por procurar o bem-estar? Essa é a pergunta. Então, se eu tenho uma carruagem na época que me leva para cá, eu posso ter uma carruagem com 4 cavalos? Essa é a pergunta. Ó, eu moro num sobradinho lá, que eu passo aperto, que é na ruazinha onde ele morava. Se eu quiser ter uma casa maior para eu poder fazer os trabalhos da doutrina espírita, é condenável, é censurável eu fazer essa atitude? E a resposta dos espíritos serve para a gente hoje parar de ficar fazendo e ficar, como a Ana falou agora há pouquinho, julgando o que o outro entende como bem-estar, ou certo ou errado. O bem-estar é um desejo natural, ponto. É isso que eles estão respondendo. O bem-estar é um desejo natural. Então, ele já diz que é nosso, que é do ser humano. É isso que eles estão respondendo, é natural. Como a gente já estudou até agora, que é as leis naturais, inclusive, nós estávamos estudando. Deus só proíbe, e esse proíbe, entendamos também, diferente de outras crenças, que ele não proíbe castigando ninguém, mas vai contra as leis naturais. Deus só proíbe o abuso. Deus só não quer que vá contra a lei natural, com o abuso, por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar. Agora prestem muita atenção. Se este não for conquistado nas costas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então olha que interessante, né? Então ele está falando aqui, isso já fica muito claro para a gente, né? Eu vou fazer um comentário de uma situação que nós estamos passando. Alguém falou alguma coisa do vírus aqui, eu não consegui acompanhar, mas vamos aproveitar a história do vírus. Vai trabalhar, não vai trabalhar? Eu assisto o presidente da entrevista falando que, olha, o país está passando um momento difícil, é gradativo, é melhor, todo mundo vai passar por uma dificuldade, então é melhor a gente gradativamente começar a trabalhar e tal. Nós estávamos fazendo a palestra aqui, a hora que nós entramos no Facebook, aquilo estava um verdadeiro pandemônio, não era uma pandemia, era um pandemônio no Facebook. E nós não tínhamos assistido, nós fomos assistir depois. Para variar, ele é espalhafatoso, ele fala um monte de bobagem, a maneira dele se expressar é equivocada, enfim. Mas o que ele falou foi isso: gente, o país vai quebrar. Tem um problema com a saúde, nós temos que nos preocupar, nós não estamos abrindo para público. Nós entendemos que não é hora, que ainda nós precisamos nos precaver. Mas tá bom. Aí essas mesmas pessoas que fizeram essa crítica voraz, absurdo, que ele falou, porque ele quer que morre todo mundo. Eu vou no Facebook, no mesmo Facebook, e coloco assim: o meu entregador, eu não consigo arrumar um entregador para entregar as minhas comidas. E eu vou quebrar. E a minha firma vai fechar. Espera um pouquinho, você acabou de fazer um discurso falando que é um absurdo eu falar que as pessoas precisam ir trabalhar devagar, mas o meu entregador, ele precisa continuar trabalhando, ele pode se expor, mas aí eu justifico que eu vou tomar as medidas, eu vou passar álcool, eu vou usar
a máscara, mas eu posso expor esse meu funcionário e pedir na rede social que fique todo mundo em casa. Isso é conquistar o bem-estar nas costas dos outros. Esse é um exemplo típico. E aí nós podemos, aqui foi com 500 exemplos que a gente pode fazer. O patrão que explora o empregado, e assim por diante. Nós vamos ter inúmeros exemplos. Eu só peguei esse que é o mais atual que nós temos. Alguém comentou do vírus e tal, e eu lembrei dessa situação. É muito simples, eu me precaver, eu tenho possibilidade de ficar trancado aqui dentro de casa, mas eu quero que o meu sustento continue vindo da mesma maneira. Então eu fico revoltadíssima porque a Cláudia, que era minha entregadora, não quer se expor ao risco de se contaminar. E aí eu vou para a rede social e falo assim, mas é um absurdo, ninguém quer trabalhar. Ué, mas gente, ou nós defendemos um lado ou outro. Qual que é a grande diferença? O que está faltando para nós todos? Só usar um bom senso. Delimitar o que é bom senso. Eu posso me precaver? Nós temos falado isso em todas as palestras e todos os estudos. Então vamos nos precaver. Nós não estamos abrindo a porta do centro espírita para o público. Por quê? É a maneira da gente precaver. Deixa eu só esse respeito. O Paulo está falando, o Paulo de Paula, que é muito importante é o centro, mas agora os centros estão fechados. A Bárbara está dizendo, que eu respondi aqui, eu falo a todos. Nesse momento tão delicado, é imprudência o centro abrir para aglomeração. Então, por isso, a movimentação de várias casas, não só a nossa, mas de várias casas, de ter vários tipos de estudos, palestras, trechos, nem parábolas que a gente vai fazer amanhã, para que você tenha a opção de assistir e se mantenha equilibrado. Porque agora não dá. Gente, nós colocamos isso antes de ontem, a posição de algumas entidades. A nossa foi essa, nós fizemos um pronunciamento quinta-feira passada, quando o presidente falou que abria as igrejas e centros religiosos, enfim, todo esse... E nós fizemos um pronunciamento na quinta-feira, ao vivo, justificando por que nós ficaríamos com o centro fechado. Quando começou tudo isso, gente, explicando de novo, nós também ficamos extremamente preocupados, a discussão aqui na mesa, no estudo, nos grupos de WhatsApp do centro, a preocupação foi muito grande e é ainda essa. Nossa, mas e a população que precisa do centro, no momento que tanta gente está precisando de espiritualidade, dessa relação da proteção espiritual, nós vamos fechar as portas? A espiritualidade continua do nosso lado. A espiritualidade continua se preocupando, talvez mais do que antes, porque sabe do momento pelo qual nós estamos passando. O que nós não podemos é sermos irresponsáveis. É aquilo que eu falei outro dia, tomara, falei isso para a Ana, quando a gente tomou essa decisão. Tomara que daqui a um tempo, quando tudo isso passar, e tomara que passe logo, nós possamos falar assim, nossa, não precisava ter fechado o centro, não era para tudo isso. Eu prefiro me arrepender de ter tomado essa decisão à frente do Amigos do Bem, em relação a ter fechado as atividades ao público, e me arrepender mais para frente e falar assim, nossa, realmente não precisava ter fechado, do que a gente abrir o centro e por uma infelicidade ou por inconsequência nossa, alguém se contaminar em relação a isso e eu falar, nossa, que bobagem, a gente deveria ter fechado. Então foi essa a decisão. E o que a Ana falou, gente, nós estamos tendo um movimento fantástico do movimento espírita e agora nós estamos vendo de outras religiões, de outras crenças, fazendo esse movimento de internet. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eu garanto para vocês, eu fiz palestras sem público, logo no primeiro final de semana, 2 semanas atrás em Matão, é uma sensação muito estranha. A gente fazer simplesmente para a câmera quando você está acostumado com o público. A emoção é diferente, ou a energia é diferente, nós sabemos de tudo isso. Mas é o que tem para agora. É o que nós temos agora. E tem muita gente fazendo um trabalho muito legal. Muito. Eu vou citar alguns exemplos rápidos para quem quiser acompanhar. Agora, nesse mesmo horário, nós estamos tendo Sintonia da Esperança, que foi uma preocupação de alguns amigos e já faz 2 semanas, todo dia às 8 horas. Amigos estão fazendo ao vivo das suas casas. Nós estamos fazendo, continuamos as transmissões, começamos o projeto das parábolas nos outros dias que a gente não tinha transmissão, segunda, quinta e sexta. O Arthur Valadares está fazendo todo dia, o Adeilson está fazendo todo dia às 6 horas da tarde, o Dinho Ihara todo dia às 6 horas da tarde. O Orlando vai começar a partir da semana que vem um estudo de um livro do Chico, toda quarta-feira às 7h30 da noite. Paulinho estava com a gente até agora, lá em Duartina, fazendo as transmissões sem público na segunda-feira,
está fazendo outras picadas no YouTube. O Tavinho falou para mim que sexta-feira vai fazer transmissão sem público lá em Pongaí. Então tem muita gente preocupada e se movimentando para que a gente não perca esse contato com a doutrina, com o estudo, com a espiritualidade. Mas nós acreditamos que estamos fazendo o melhor no momento. Eu vou repetir, eu rezo todo dia para que mais para frente eu olhe para a cara de todo mundo e fale assim, nossa, me arrependo, a gente não precisava ter fechado. Mas prefiro esse arrependimento do que mais para frente, se a gente tivesse aberto as portas, olhar e falar, nossa, que irresponsabilidade, me arrependo porque a gente tomou uma atitude inconsequente. Tá bom? Então, só para explicar. A Valquíria está falando intensivão. Eu acho que é por aí, viu, Valquíria? O Renato vai participar amanhã, se eu não me engano, na quinta-feira, a gente deve colocar aqui, fantástico. Ele, o Simão Pedro, um diretor da FEB, fantástico. Então tem muita gente se movimentando, gente, tem muita gente fazendo um trabalho bacana. Então é por isso, só por isso. Nós também nos preocupamos com isso, eu não lembro quem foi que comentou, que faz Paulo, né? Paulo e não lembro agora. É por isso que a gente tomou a decisão. Nós também sentimos falta da presença das pessoas aqui. A mãe da Cláudia que o diga, cada vez que ela me dá um abraço, eu perco o meu passe o passe de terça-feira eu não estou tomando, tá bom? Verdade. Então vamos lá, 720. Intensivão é bom. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então vamos prestar atenção, porque depois ele vai falar mais para frente para a gente entender. A resposta, vocês viram que foi curta e grossa, né? As privações voluntárias, as coisas que eu não faço, que eu não quero fazer, que eu decido não fazer, com vistas a uma expiação voluntária, quer dizer, então uma expiação que eu escolhi passar, tem algum mérito aos olhos de Deus? E a resposta da espiritualidade é fantástica para a gente parar de mimimi. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então, nós vamos lá, vou fazer de novo. Ou não deve estar, né? Vou repetir de novo, mas ele não deve estar. Depois os meus amigos editam e mandam para ele, ele fica bravo com a discussão lá das religiões no sábado. Gente, não adianta eu tomar decisões, atitudes que me privam de determinadas situações em relação a determinada coisa que eu me propus e não fazer o bem ao próximo. Aquilo que eu falei, por isso que essas últimas questões, ele vai falar muito da preocupação com o outro, com o crescimento geral. Aquilo que a gente sempre diz, né? Por que nós estamos encarnados? Para a nossa evolução moral. Para a nossa evolução moral e dos próximos. E esses próximos não entendam como os familiares, não. Os próximos somos nós. A Cláudia que está aqui estudando, vocês que estão na internet, que estão no grupo do WhatsApp, que assistem com a gente as palestras e os estudos. São esses próximos. Essas pessoas que nós estamos junto para conseguir evoluir em sociedade, né? Então é essa a resposta. Mas aí mais para frente ele vai começar a esmiuçar essa história das privações, né? Lembrando que o tema é privações voluntárias e mortificações. Mais alguma coisa aí? Não. Só respondendo aqui que a Bárbara está falando do passe que faz a distância, tem o mesmo assim. Se você tem a fé e a sintonia no que você está fazendo, vale sim, a mesma coisa que o passe. Joia. A Jurema também está fazendo comentário, só vou aproveitar, ela está falando aqui. Eu penso que temos que ter consciência, seguir o que diz o especialista de muito, nós podemos ficar recolhidos e orar para os nossos profissionais de higienização, tudo mais. Claro que a situação é difícil, vai sim, mas vamos orar juntos, pedir o auxílio divino para logo passe. Exatamente isso, Jurema. Vamos usar o bom senso, que está faltando tanto para a gente, né? Está faltando tanto para a gente esse bom senso, que eu falei que eu brinquei hoje no meu Face, fazia tempo que eu não arrumava uma encrenca no Facebook, que quando descobrirem a vacina do coronavírus, ela precisava vir acoplada com uma dose duplicada de bom senso, para a gente ver se só o vírus não vai resolver o problema. O que nós estamos sofrendo é um problema maior, que é a falta de bom senso, falta de empatia, falta de tudo. Nós estamos discutindo sempre, né? Todo dia a gente posta lá aquelas frases maravilhosas, a humanidade vai ser melhor depois de tudo isso,
Não sei, está me assustando, porque parece que a briga ela está mais aflorada ainda. Tem gente que brinca, tem gente que parece que está torcendo para o vírus mesmo. Então assim, é exatamente o que você falou. Vamos usar o bom senso. Os trabalhos de frente, principalmente, precisam continuar existindo. Nós queremos nos isolar, mas nós queremos o mercado funcionando, nós queremos o posto de combustível funcionando, a segurança funcionando, saúde funcionando. Então, vamos usar o bom senso. Antes da gente começar a criticar quem está indo para a rua, não é irresponsável, né? Da mulher que eu falei que ia passar em cima com o carro, da velhinha caminhando com o cachorro, né? Isso é irresponsabilidade. Está todo mundo falando que é para ficar em casa. A mulher se empiriquita inteira, às 8 horas da manhã, e sai para passear com o cachorro, uma mulher de 80 anos de idade, aí é irresponsabilidade. Quem nós temos que nos preocupar e usar o bom senso é com quem está indo realmente, é quem tem que fazer o pronto-socorro, a farmácia, o açougue que está aberto, o mercado que está aberto, porque senão ninguém come, o produtor rural. Agora, não, o lixeiro, então, ninguém quer levar o lixo embora, ninguém quer ficar sem o porteiro do prédio, ninguém quer ficar sem a segurança privada, o cara que liga lá no alarme. Então vamos usar o bom senso. Antes da gente discutir, brigar, atacar outra, o exemplo que eu dei lá da moça aqui, e nossa, é um absurdo, vai morrer todo mundo, é um irresponsável, mas eu quero que o meu motoboy continue trabalhando. Vamos com calma, pensa antes de falar, vamos usar com racionalidade, com cuidado com o outro de repente está passando fome, se ele não for ele vai perder o emprego, por isso que ele está saindo de casa. Então cuidado, é a hora, nós estamos passando por um momento tão delicado e as pessoas ainda não entenderam o motivo, talvez, de estarmos passando por tudo isso. É lindo os textos que a gente posta, racionais, mas enquanto nós não mudarmos o comportamento, fica complicado. Fica difícil da gente passar ou tirar proveito da situação. Aí nós só vamos ver a desgraça da situação mesmo, né? Porque nós não estamos tirando lição nenhuma disso. Nós simplesmente estamos passando por uma doença que afetou todo mundo. Falei isso ontem para um amigo. Mas é um absurdo, esse prefeito é um maluco, nós vamos passar fome, vai quebrar todo mundo. Foi isso. Então abre, coloca todo mundo dentro do seu estabelecimento comercial, que é um bar, e leva seu filho todo dia. Todo dia leva ele lá para o bar com 100, 150 pessoas. Se o seu filho pegar, aí vamos ver se você vai responder se o prefeito se ele estava certo ou errado. E mais, depois você me explica como é que vai ficar a culpa pela sua irresponsabilidade em relação ao seu filho. Enquanto está no outro, só morreram 600, é fácil. Tem um videozinho fantástico na internet para quem quiser ver. Vamos morrer, quantas pessoas podem morrer que é aceitável? 70. E o vídeo, a pessoa traz 70 familiares. E aí a pergunta é, e agora? Essas são 70 pessoas. Podem morrer essas 70? Não, eu acho que não pode morrer ninguém. Então, por favor, mais cuidado, mais tato, mais carinho, porque nós não sabemos se pode ser com a gente, pode ser com um pai, com um avô, com um filho, morreu um de 23. Então, mais cuidado, antes da gente julgar, nós estamos falando disso o tempo todo, antes da gente julgar a atitude do outro, ter um pouquinho mais de cuidado. Quem pode, quem tem possibilidade de trabalhar com porta fechada, diminuir funcionário, vamos agir com coerência, com bom senso, como a Organização Mundial de Saúde está falando. Então não precisa se preocupar com o presidente, não precisa se preocupar com o governador, com o prefeito da cidade. Segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e o seu bom senso já está de bom tamanho. Tá bom? Eu acho que a gente está numa aprovação moral tão grande que eu estava otimista no sentido de que onde eu falei, que é uma situação em que a gente deve agradecer estar passando, porque somos escolhidos para passar, para ver realmente, né? É nessa hora que a gente vai ver realmente quem é cada um, quem é a pessoa. E eu estava sendo otimista, falando, poxa, as pessoas estão se unindo. E aí o meu espanto, quando a primeira vez que o presidente falou, quando não deu tempo da gente ver, foi quando o Alexandre fez palestra até 10 horas da noite. No dia seguinte eu falei, o que aconteceu? Ontem à noite o mundo virou, estava todo mundo brigando um com o outro, aí isso me assusta muito. Então, gente, beleza, né? Então, fazei bem aos outros e terei o seu maior mérito. Então, a 720A, Cláudia. Abnegações voluntárias que sejam meritórias, sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos
e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Então, vamos lá, gente. Essa seria bacana vocês participarem aí, porque vai ter muita discussão. Há privações voluntárias que sejam meritórias. Lá em cima ele falou, né? Ó, as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária, tem algum méritório de Deus? Eles não quiseram responder não e ponto, só para o Kardec ficar quieto, queria continuar. Acho que é um amigo seu, Tima Silvas. Boa noite. Não, deve ser algum amigo. Claro que é algum amigo, né? Mas não... Então tá, não sei que fosse. Não sei. Há privações voluntárias, então ele fala, fazer bem aos outros e tereis maior mérito. Então ele deixou meio claro que não. Aí Kardec insiste na minha pergunta, né? Sim, mas vamos lá. Há privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Alguém quer citar prazer inútil? Não vale Netflix. Não vale mesmo. Vamos lá? Situações aí? Alguém quer citar algum do que ele está falando aqui? Ó, prazer inútil, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma? Vamos, gente. Acelera e tá. O excesso de compras, gastar por gastar. Fala de novo, Cláudia, que acho que não O ouvi. excesso de compras, né? A gente que é mulher gosta, né? Eu parei. Homem também. Mas não é? Homem também. Tem homem que gosta também, né? Guarda-roupa cheio, isso é um excesso, né? Você comprar e ficar lá. Prazer inútil, gente. Bebidas, a Josiane Bebida. colocou aqui. O que é um prazer inútil? Coisa que não são essenciais. Né? Tudo o que não é essencial e que eu posso eliminar, por exemplo, a Josiane falou bebida, cigarro, gastar demais. 150 pares de sapato. Não, e aí, Tem podemos... Não é centopeia, né? o sapato, a Cláudia falou, ó, O excesso, todo o excesso. eu faço uma coleção de vinil, tá lá guardado, nunca mais olhei, tá lá. Mas por que você tem aqueles vinil lá? Não dou, não faço nada. Alguém falou, ó, cigarro, bebida, consumo excessivo, Exatamente. inércia, são todos, pessoa ociosa, Jurema, beleza. É nesse sentido, então, que eles responderam, ó. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis. E aqui, de novo, vale a gente entender a resposta dos espíritos. Prazeres. Então, de novo, não julguemos antes de entender o que eles estão falando. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e leva a sua alma. O cigarro dá prazer para quem fuma? Claro que dá. Sim. A bebida para quem bebe? Sim. Para quem compra os 30 pares de sapato? Sim. A hora que eu compro me dá prazer. Então, é nesse sentido que eles estão falando. Então, quando eu me proponho a não fazer mais uma coisa que me dava prazer, e nós estamos falando aqui do material, né? Mas vamos pegar lá, ego, show de bola, Jorge, ia chegar lá. Ego, fofoca. Quem faz fofoca, vocês acham que sente prazer ou não? Querer dar notícia ruim, primeiro que todo mundo, dá prazer ou não? Prazer, gente, senão não faria isso. Lembra que sempre a gente lembra que a gente já discutiu isso aqui no estudo? A pessoa que rouba, por incrível que pareça pra gente, ou que mata, faz porque aquilo dá prazer. Porque aquilo faz com que ela fique alegre naquele momento. Por mais que a gente ache absurdo, por mais que a gente ache que não é possível ela sentir prazer. É claro que ela faz aquilo para se sentir feliz. Então, todos os excessos. Então, e a mesma coisa, quando a gente está colocando aqui, pornografia, masturbação, álcool, dinheiro, companhia, ego. A Raquel fez uma promessa, deixar de fazer algo para alcançar alguma coisa. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar disso, nós vamos discutir disso já, Raquel. Eu vi que você fez a pergunta, nós vamos falar. Apego por coisas que não nos leva a nada, a Marlita está falando, é nesse sentido. Mas nós precisamos entender muito claramente que eles respondem que a privação dos prazeres inúteis. Então, são prazeres que eu tenho.
Então são prazeres diretos. E lembra da pergunta, há privações voluntárias que sejam meritórias? Então eles responderam, sim. Uma das situações é essa, me privar de alguma coisa que me dá prazer, mas que se eu deixar de fazer, vai me elevar moralmente. Então cabe todos esses que nós falamos. Vocês acham que parar de falar mal dos outros me eleva moralmente? E tira o meu prazer? Sim, porque se eu fazia fofoca, me dava prazer. Quando eu consigo me policiar e não fazer fofoca, mas a fofoca eu acho melhor. A fofoca, as pessoas que fazem fofoca esquecem que os outros também fazem fofoca, né? E aí quanto mais eu falo dos outros, os outros também falam de mim. Ou a gente normalmente acha que nós somos simplesmente perfeitos, né? Que os outros não têm nada para falar da gente. Então é só a gente entender nesse sentido. Então quando eu consigo me policiar e vencer essa tendência que me dava prazer, isso é meritório, os Espíritos nos dizem. Olha, eu tenho um prazer absurdo em fumar. Isso me faz mal fisicamente e moralmente. E eu me privo voluntariamente disso. É um mérito? Os Espíritos dizem que sim, porque eu estou conseguindo segurar uma coisa que me dava prazer e não fazer mais. Então é meritório. Beleza. Aí ele vai lá de novo. Então tudo isso que nós falamos é nesse sentido. O Jorge está falando, tudo que é materialismo não eleva o espírito. É isso que eu estou falando, Jorge, mas muitas das coisas que nós falamos aqui nem é tanto material, né? A gente falou em coisas morais, por exemplo, né? A fofoca, a maledicência, as pessoas gostarem que aconteça alguma coisa ruim para eu poder noticiar, porque isso da Ibope é o que a gente sempre fala, né? A gente vive falando de redes de televisão que dá Ibope, não é rede de televisão que dá Ibope. Notícia ruim dá Ibope, né? Dá muito mais Ibope você falar desgraça do que você falar uma coisa. Eu pus ontem no grupo e eu vou contar, não vou contar o santo, vou contar só o milagre. Eu pus no grupo ontem um acidente dentro de um posto de gasolina, um posto de Ipiranga, assim, ó. O carro tudo destruído, bomba de gasolina caída, não sei o que e tal. Tinha 40 no grupo, 2 perguntaram para mim, nossa, onde foi isso, o que é? E aí é lógico que a resposta era, vai lá perguntar no posto de Ipiranga. Mas a vontade de saber da desgraça, está nesse sentido. Então, quando eu consigo parar de fazer isso, está resolvido o problema. E vai continuar os Espíritos. O mérito é resistir à tentação que vos convida aos excessos e o gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Então, eles complementaram. O meritório é resistir à tentação que vos convida ao excesso. Por exemplo, olha, eu gosto, várias pessoas nos perguntam, eu posso tomar uma cerveja sendo espírita? Pode. Qual que é o problema? O excesso. Nossa, nós vamos chegar mais para frente, posso comer determinada coisa? A doutrina espírita permite? O problema é o excesso. E eles deixam claro nesse sentido. Então, o meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário, de novo a palavra, eles não colocam para ficar bonitinho, é retirar do necessário para dar aos que não têm. Retirar do necessário para dar aos que não têm. Não é dar o tênis furado que você ia jogar no lixo. Não é dar meia que perdeu o elástico. Não é pegar o guarda-roupa que está soltando o fundo e que você não tem, em vez de você pagar o frete para jogar no lixão, você pede para o centro espírita buscar para doar para alguém. Isso não tem nada de meritório, isso é sem vergonhice. Isso é você se valer da boa vontade dos outros. E isso eu aprendi com um dos grandes mestres da doutrina espírita, que é o Richard Simonetti. E muita gente achava que ele era extremamente grosseiro quando ele falava. Não é questão de grosseiro. Eu tiro uma perua Kombi do centro de Bauru para ir buscar num bairro no fim do mundo um colchão ou um guarda-roupa que eu tenho que pegar e jogar no lixo. Isso não é caridade, isso é ser pilantra, isso é ser mau caráter, é eu me aproveitar de quem está querendo fazer o bem para me levar vantagem em relação a alguma coisa. Então eles falam claramente, né? Retirar do necessário para dar o que não tem. Se a privação nada for mais do que um fingimento, será apenas uma irrisão, uma brincadeira, uma hipocrisia. Olha a resposta dos espíritos. É que irrisão, vocês não prestaram, a palavra é meio difícil, né? Nós não usamos no dia a dia, precisa procurar no dicionário, mas olha a cacetada. Se a privação nada mais for do que um fingimento,
será apenas uma irrisão, uma brincadeira, uma hipocrisia. E aí vou entrar, já aproveitar a pergunta da Raquel, que a Ana tinha comentado. Entra aqui muito, Raquel, o que a gente vê, e eu presenciei isso com alguns amigos próximos. Eu nunca fui bobo nesse sentido, desculpe o bobo, mas entendam o bobo que eu vou falar agora. De alguns amigos meus que na quarta-feira de cinza faziam promessa que não iam beber. Quarta-feira de cinza, até na sexta-feira santa. Há 40 dias, 40 dias até sexta-feira santa, né? Não sei fazer essas contas. Dizem que eu nunca contei. Mas da quarta-feira de cinza, da terça-feira, das 5 horas, terça-feira não, né? Na quarta-feira de cinza, porque chegava em casa às 6 horas da manhã, na quarta-feira de cinza. Então, da quarta-feira de cinza até a sexta-feira santa, a promessa era não beber. E aí vai cabendo o que você me perguntou, acho que perguntou a Ana, comentou agora, né? Essas promessas valem, né? Eu tinha um irmão que fez uma promessa uma vez também na quaresma, todo mundo fazia e tal, falou, mãe, eu acho que vou fazer uma promessa, não vou comer alface. Olha que promessa gostosa. Eu também posso comprometer isso a vida inteira, não vai fazer falta nenhuma. Mas o da bebida era o melhor exemplo. Aí passava 40 dias agoniado, chato, incomodado, porque todo mundo saía, continuou todo mundo saindo, bebia, ele não ia junto, porque senão os outros iam beber e ele não. Chegava na sexta-feira, na quinta-feira, meia-noite, dava dó do fígado, da boca, do estômago, das garrafas, porque ele bebia o que ele não tinha bebido. Nos 40 dias, ele bebia na sexta-feira, da meia-noite às 6 horas da manhã. Quer dizer, serviu para alguma coisa? O que serviu essa promessa? Mesmo porque, nós vamos entender mais para frente, nós vamos falar sobre tudo isso, né? Eu estou prometendo, eu estou fazendo o quê? Barganhando com Deus? Eu não bebo cerveja, o Senhor me dá alguma coisa. Normalmente nesse sentido. E o que nós estamos falando da privação voluntária é quando eu me privo realmente de não fazer mais isso, porque isso eu sei que isso vai me fazer bem. E normalmente essas promessas que nós estamos acostumados a ver e nós fazemos, fizemos, alguns de nós, muito, é sempre assim, eu vou ficar sem beber refrigerante a quaresma inteira se o senhor me arrumar um emprego. Se o senhor arrumar um emprego para minha filha, meu filho passar um concurso. Normalmente as promessas são assim, as que eu conheço pelo menos, né? Mesmo porque senão não faz sentido, gente. As promessas que eu estou acostumado as pessoas verem são barganha. Sua caixa acho que até colocou, não é promessa. Eu paro de fazer tal coisa durante um período e eu ganho alguma coisa em troca. Mas a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos é a privação voluntária. É o que nós falamos agora. Se eu conseguir segurar o meu instinto, a minha vontade de beber mais do que eu devo, de fumar, de falar mal dos outros, de comprar os 30 pares de... Mas isso, se eu me privar, isso começar a fazer parte de verdade da minha essência. Se eu aprender que aquilo me faz mal, é nesse sentido a privação. Não é uma privação temporária. Durante os 40 dias da quaresma eu não vou fumar. Mas por que você não vai fumar nos 40 dias se daqui a pouquinho, depois que acabar a quaresma, você vai voltar a fumar? Claro. Mas então por que você está parando de fumar? Porque eu vou fazer uma promessa. Não, você vai fazer uma promessa e o que você está pedindo em troca? Eu estou pedindo para o meu emprego, para arrumar um emprego melhor depois da quaresma. Então não é mais fácil você ir trabalhar, fazer um curso, em vez de você parar de fazer essa bobagem de beber refrigerante, porque aí você para de vender, o cara do bar que você compra para de vender. Então é nesse sentido que a gente precisa entender. Então essa privação voluntária que eles perguntam é no sentido de eu conseguir me livrar desses determinados vícios, dessas coisas que me fazem mal para o corpo físico e para o meu corpo espiritual, para a minha questão moral. Então o que a Raquel perguntou em relação à promessa talvez seja nesse sentido. A promessa que eu entendo, que a gente vê, que a gente sempre ouve, é a troca. Eu faço por 40 dias tal coisa, ou por uma semana, sei lá, cada um vai fazer do jeito que acha lá, e aí eu ganho alguma coisa em troca. Depois que passou esse período eu volto a fazer os mesmos erros. Eu não vou falar mal de ninguém 40 dias. É que nem o meu amigo, ele chega na sexta-feira à noite, senta a família inteira, detona os coitados que não estão lá, né? Porque normalmente a gente fala só pelas costas, né? Senão na frente ninguém tem coragem. Então, é exatamente isso. Então, nesse sentido que eles falam para nós que é meritório. Se eu consigo entender que aquilo me faz mal e eu consigo segurar o meu impulso. Exatamente. É uma coisa que me dá prazer e eu consigo não mais fazer. Aquilo que traz mudança no meu modo de ser. Exatamente. Exatamente. Tanto moral quanto físico, porque... As duas coisas caminham juntos, sempre vão fazer. Porque o cigarro, por exemplo, quem fuma porque gosta, é um vício. Você se livrar de um vício
Porque dá prazer, eles falam isso, né? É complicado, mas quando você tenta e tem a consciência que é pro teu bem, porque você tem um corpo físico para cuidar, que é emprestado, na verdade. Isso é com comida, isso é com tudo, né? Então... vários aí citaram, todos os exemplos que foram citados aqui cabem, todos. Mas só para a gente entender, que a Raquel comentou, então, essa é a diferença fundamental. Quando eu consigo me privar do que me dá prazer, e é inútil, porque todas essas coisas que citaram são inúteis para a minha evolução moral, e eu consigo não fazer mais isso. Moralmente, então, certo? Esse tipo de deixar de fazer alguma coisa que faz mal para a gente ou para os outros, e você, como exercício, todos os dias fazer menos, né? Fazer aquela listinha do que eu fiz errado hoje, do que eu pensei. Pensamento ruim, enfim, várias coisas. Isso, então, não precisa ser promessa, isso é para o nosso bem, né? Não, isso não precisaria nem ser privação, mas como todo mundo citou, isso na verdade, se a gente com o conhecimento da lei, com o conhecimento do evangelho, com o conhecimento, tentando seguir as orientações, naturalmente a gente já deveria mudar. Mas como nós estamos falando de privação, só para a gente fazer essa relação, e como a Raquel perguntou das promessas, eu acho que cabe bastante. E agora nós vamos falar, agora que vai começar os problemas, da 722 para frente, mas da 721 ainda dá para a gente conversar, antes de todo mundo brigar. Vamos lá, 721? 721. A lei de mortificações no ascetismo tem sido praticado desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sob algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que a pratica e ao que impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Ixi. Por isso que eu falei, daqui para frente vai ser uma paulada atrás da outra. Aliás, essa última parte da lei de conservação eu acho fantástica. Eu me delicio quando eu estudo essas questões. Tá, 721. A vida de mortificações no ascetismo. Ascetismo é quem acredita que tem corpo e espírito, que nós temos alguma coisa além disso, né? Que essa realidade vai levar a um contato com Deus. Tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Alguém entra no Google, vê o que é mortificação, só pra gente, enquanto a gente vai discutindo, só para a gente pegar no português claro. Alguém que consegue entrar aí, por favor? Que a Ana está respondendo e eu não consigo sair. Mas vamos lá. A vida de mortificação no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Uma afirmação de Kardec. É ela meritória sob algum ponto de vista? E a resposta dos espíritos, de novo, nessas questões todas, eles são extremamente duros e objetivos, como deveriam ser. Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve, senão ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce. A Valéria colocou aqui. A Valéria colocou para quem quiser acompanhar então, mortificação, mortificar-se, entorpecimento, prostração, abatimento psíquico ou moral ocasionar desgosto em situação. Tá? Então, eu me prostrar, a mortificação é eu me colocar numa situação de que eu não faço mais nada. É nesse sentido, né? Mas nessa questão é nesse sentido. Eu não faço mais nada. A mortificação eu me prostro e não produzo. Então é essa assim, a vida nesse sentido, no ascetismo, quem leva a Deus. Nós pegamos aí, outro dia nós fizemos há um bom tempo atrás com os meninos, o eremita e tudo mais. Tem sido praticado desde a antiguidade e nos diferentes povos. A afirmação de Kardec. Ela é meritória? E eles já responderam. Perguntar é quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta. Se você faz isso e não faz bem para ninguém, você é um egoísta. Essa é a resposta. Qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce. Qualquer desculpa, qualquer justificativa não cabe. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros
é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Eu me colocar em favor ao próximo é o que nos ensina, e não é o Espiritismo, é Jesus. Eu não vou falar. Hã? Não ia falar, vou fazer uma observação. Rezar 3.000 Ave Marias, 3.000 Pai Nossos e não sair do lugar, a não ser só rezar? Sim, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa certo. Que eu me coloque sem atingir nenhum tipo de mudança moral em mim, ou que eu produza em outros, não faz efeito. É isso que eles estão falando. É a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. E isso, deixar claro, né, que às vezes a gente sabe que tem alguns amigos que não são espíritas, que assistem com a gente, que participam, não tem nada a ver com religião. Se nós acreditamos, a maioria das religiões, outro dia eu tomei uns esfrega de um amigo meu, que Jesus que escreveu a Bíblia, eu fiquei assustado com a religião dele, até fui procurar saber qual era a religião, eu fiquei mais assustado ainda, mas, enfim, é só fazer o que ele ensinou. Por isso que nós temos uma das respostas mais lindas da doutrina espírita, e todo mundo fala que é a menor do livro dos Espíritos, qual é o guia modelo que Deus nos enviou? Vê de Jesus. Eu sempre falo que essa resposta para mim me encanta, não é o Jesus que muita gente responde, é ver de Jesus. E o vede é, olha o que ele fazia. Olha o exemplo que ele deu, não foi o que ele falou, não foi o que os evangelistas colocaram no evangelho, não é o que um monte de pastor inventa, padre inventa, espírita inventa, é o que ele mostrou que era para fazer. E aqui é sempre aquela mesma pergunta, que aí a doutrina espírita dá baile em outras nesse sentido, e se alguém não gostar do que eu estou falando, sinto muito, mas é o que eu acredito. Esse tipo de situação é completamente diferente do eis o mistério da fé. Segue o que o mestre mostrou para você, qual é o caminho. Pronto. Se nós fizéssemos isso, não precisava do livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, codificação, Bíblia, não precisava de nada. Se nós conseguíssemos entender isso e praticar, estava resolvido o problema. Não precisava ter curso, tinha fechado o canal da Amigos do Bem, não precisava de ninguém fazer tentando explicar, nós não precisávamos fazer estudo das parábolas. Nada disso precisava. Mas Jesus já sabia, por isso que ele falou que tinha terceira Se nós precisássemos desse tipo de coisa, se nós entendêssemos, estava resolvido o problema. Ó, um monte de gente colocou, obrigado, gente, por vocês terem ajudado aí. Tá bom? Então, ó, nós vamos fazer a 722 e a 723 e nós vamos parar o estudo hoje lá para umas 11h15 e depois a gente continua na 724, 5, 6 e 7. Porque nós vamos ficar 1h30 na 722 e na 723 brigando. Agora na 722 e 723 vai ter gente entrando pela tela do... mas não vai dar. Vai ter gente entrando na tela do celular para querer bater no Kardec, coitadinho que desencarnou, o aniversário dele foi na Não é melhor parar aqui, você não vai ler um texto. Né? Não, dá tempo sim, falta 15 minutos ainda. Dá tempo. Vamos brigar, a Valéria quer brigar, vamos brigar. Coitada da Valéria, tá quieta lá? Vamos postar? Nossa, você que tá... Vamos lá? Então vamos, 722, claro. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a saúde é permitido, mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. É para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nos como provindas de Deus. Então vamos lá, a 722 nós vamos brigar pouco. Eu topo, vamos. Mas vamos lá. Isso, fomenta, acabamos de falar de fomentar a discussão. Vamos lá então, gente. Então, ó, 722. A abstenção, não comer certos alimentos, prescrita, divulgada dentro das leis de diversos povos, funda-se na razão. Ó a pergunta do Kardec. Ele não perguntou se pode, se era legal, se era mais ou menos, se podia pôr no Facebook, se ia dar treta no Facebook. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou: a abstenção, o não comer certos alimentos, prescrita, constante, consta em determinados povos, em algumas crenças, funda-se, a palavra é razão, certo? Espíritas. A pergunta é: funda-se na razão?
Resposta dos espíritos. Resposta dos espíritos superiores. Tudo aquilo que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil para eles. E para dar maior crédito às suas leis que eles criaram, apresentaram-nas como provindas de Deus. E aí? Alguém quer comentar na página aí? Vamos lá? De novo. O não comer certos alimentos, por exemplo, alguns povos vão começar a criar problema. Alguns povos não comem carne de porco, algumas religiões não permitem. A abstenção de comer carne de porco, prescrita em determinada crença, funda-se na razão? Essa é a pergunta. E aí vocês podem substituir aqui os certos alimentos por vários outros. Não é na Índia que a vaca é sagrada, em outro lugar não sei o que, enfim. Em vários. Então, isso que eu ia falar, então, tadinho dos cachorros. Então, nós não comemos, enfim. Mas vamos lá. Então, de novo. A abstenção, o não comer porco em determinada religião, determinada crença, prescrita nessa religião, nessa crença, nesse povo, funda-se na razão. Certo? Nós vamos falar assim, para quem adora costelinha de porco, vai falar assim, bobagem. Costelinha de porco é uma delícia, não faz mal para ninguém. Você acabou de falar que se for dentro, se não for, o problema é o exagero. Então, vamos lá. Então, a resposta dos espíritos. Tudo aquilo que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a saúde é permitido. Mas os legisladores, quem criam as leis religiosas, enfim, puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. Finalidade útil para aquele grupo, para aquela situação. E para dar maior crédito, essa parte para mim é a que mais me pega e sempre me questionei antes de conhecer a doutrina espírita. E para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Então, a determinada religião, então a Jurema está falando, na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada, por isso é proibido comer. O Edmilson na China come morcego e olha no que deu. É mais ou menos por aí. Então assim, mas aquela crença que agora determinou... Agora tem uma pergunta, mas durante o passe a gente não deve comer nada. Mas antes de aplicar o passe, você quer dizer, né? Para se preparar para dar o passe, não devemos comer carne? Josiane, a mesma pergunta, e essa resposta sempre todo mundo questiona. Depois a gente volta aqui, mas é interessante sua pergunta, a gente pode aproveitar, encaixar dentro disso. A mesma coisa, você vai dar o passe, ou você vai vir para a palestra, não precisa nem se preocupar com o passe, sempre o problema do exagero, né? Se eu for dar o passe e comer uma feijoada e tomar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, eu vou estar provavelmente passando mal ou empapuçado. E a minha energia está toda ali na minha digestão, na minha... Então alguém está falando, judeu não come do porco, que acho que eu estou falando, né? Então é só usar o bom senso. O que a gente fala? Como orientação e não é regra, não está escrito, não tem determinação disso. Usa o bom senso. Que vai dar o passe normalmente? Quais são as palestras que a gente trabalha? Às 8 horas da noite, a palestra acaba às 9, você vai dar o passe às 9h15 até 9h30 da noite, deixa para jantar depois. Ou come um lanche leve, um lanche natural, uma salada, ou o que te fizer bem. Um pedaço de frango, alguma coisa que te... Lógico, não vai sem comer desde a hora do almoço para não desmaiar em cima que tem dando passe, né? De fraqueza. Mas é só usar o bom senso, gente. Tudo na nossa... A doutrina nos fala isso o tempo inteiro, é só a gente usar o bom senso. Mas assim, se existe, a pergunta é, existe restrição em relação a comer a carne para dar o passe? Não tem lugar nenhum que diz isso. Muita gente fala, né? Nós tínhamos um amigo aqui, em Pederneiras, dirigente e tal, que o cara ia dar passe e parecia a escola de samba, que tinha pulseira, colar, o cara chacoalhava, balançava e tal, aquilo, mas tem gente que acha que o passe dele era mais forte. Então é só usar o bom senso. Essa 722, ela vem muito acoplada com a cultura de cada local, né? Lá, a vaca sagrada, que a gente come, né, carne, independente do... Então, vem muito acoplada com... Mas não está escrito em lei nenhuma divina. Isso vem com a cultura de cada local. E eu acho que vem também com a opção de cada um, de não querer comer aquilo. Sim, isso vai ser escolha, mas nós vamos falar na outra. Mas é só para agora, por exemplo, se você está com anemia e necessita
de um certo alimento, o médico falou, olha, ou você come este alimento, ou você pode ter o perigo de desencarnar e você optar por não comer porque você tem uma convicção, enfim, aí é suicídio, aí não tem bom senso. Gente, sempre bom senso. Tem um monte de gente falando várias coisas aqui, ó. Alguém falou, nós temos um cachorro com uma estimação e na China come. O outro já falou que na China come qualquer coisa. Tudo que se mexe. Só se fosse um morcego, tudo bem. Aí a Joema está falando, então eles não comem a carne de vaca, mas comem outro animal. É exatamente isso, gente. Então, é só a gente usar o bom senso. A Valéria está falando, nós vamos chegar na 723, Valéria. Então a 722 só para a gente entender nesse sentido. Mas a 723, eu só vou responder antes, Valéria, e aí eu concordo sempre em relação ao que a gente falou agora do bom senso. A Valéria está colocando aqui, não como carne por amor aos animais e entender que são nossos irmãos em evolução. Sou a favor que todas as religiões parem de comer carne, não apenas as espíritas. É sempre uma discussão muito grande, é uma questão de, eu acho que eu entendo ele como os meus irmãos menores, então eu não como por conta disso, e já me adaptei, e sou a favor das outras religiões não comerem carne também, não as espíritas. Diz a espiritualidade, e Emmanuel fala muito isso, embora na doutrina espírita não especificamente, né, não na codificação, mas Emmanuel fala em alguns textos dele, que nós vamos, com o passar do tempo, não nos alimentarmos de animais, né? Emmanuel fala isso, na codificação não fica muito clara, tanto que nós vamos ler a 723 e aí a gente volta à discussão, tá bom? Vamos lá, 723, para a gente consegue encerrar. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Então vamos lá. Pergunta do Kardec, resposta dos espíritos, não é do Alexandre nem do Amigos do Bem. Só para complementar, vou pôr a pergunta do Júnior junto. Então, ser vegano não é um sinal de passo de evolução? Segundo Emmanuel, sim. Segundo a doutrina espírita, segundo a pergunta dos espíritos, a pergunta de Kardec, que nós vamos comentar agora na 723, e depois nós vamos na 724, nós vamos poder discutir. Então, a pergunta de Kardec é a alimentação animal, comer animal, qualquer um deles, para o homem é contrária à lei natural? Pergunta de Kardec, super clara e objetiva. Gostando, não gostando, achando que é evolução. Então, por isso que eu falei, Emmanuel fala em vários textos dele que isso que naturalmente o ser humano vai se desprendendo do hábito de comer animais. Mas há resposta do Livro dos Espíritos, da codificação. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. E aqui vai dar uma discussão. Não, mas aqui ele está falando que pode, então ele está falando que deve. Ele fala que deve porque ele fala que a constituição física do homem, a carne nutre a carne ainda. Então, eu concordo com o Emmanuel quando ele fala que provavelmente, conforme nós vamos evoluindo moralmente, e nosso corpo físico for ficando mais sutil, provavelmente nós vamos precisar menos desse tipo de alimento, certo? Mas ele fala lá no final, ele deve alimentar, portanto, segundo o exige a sua organização. Então vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, da Valéria, que já falou que ela não come mais carne há muito tempo, que ela entendeu que são irmãos em evolução, e por isso ela torce que as outras regiões também não comam mais carne e tudo mais. A Valéria, a organização que os espíritos falaram aqui, que ela precisava se alimentar, já se adaptou provavelmente, não sei se totalmente, nós vamos descobrir mais para frente, mas aparentemente a Valéria hoje não precisa mais se alimentar de animais. Não sei quais são os derivados que come ou não. Só que aí fica só como interpretação. E outro dia nós falamos disso brincando, mas é uma coisa para a gente se questionar. Quando a gente leu lá a gente estudou
sobre a evolução, todos o que nós passamos por todas as etapas, somos criados simples e ignorantes, nós passamos pelo mineral, nós passamos pelo vegetal, nós passamos pelo animal e nós chegamos no nominal, certo? Então, nessa linha de pensamento, só os animais são irmãos menores em desenvolvimento? Alguém arrisca? Vamos lá, de novo, não é o Alexandre nem o amigo do bem, por favor, antes de vocês me apedrejarem aí. Fomos criados simples e ignorantes, concordamos, estudamos sobre tudo isso, passamos pelo reino mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, passamos para o hominal. Nessa sequência, devemos olhar lá atrás, para quem lembra e estudou, nós devemos olhar para trás sempre com o nosso cuidado. Nós estudamos aqui que nós tínhamos que ter o mesmo cuidado com o vegetal, com o animal, que era responsabilidade nossa. Como é que eu encaro? Mas o reino vegetal, ele vem não só para alimentar os humanos, como vários animais, por exemplo. O reino vegetal. Então, e a vaquinha tem dó da coitadinha da grama? Não, é instinto, porque aquilo é necessário. Natural. Aquilo é necessário. Então, mas a minha pergunta não foi essa. Mas eu estou falando, a minha opinião, não estou dando bandeira porque eu como carne ainda, eu gostaria de parar. Mas hoje a gente tem vários tipos de alimentos. Hoje a ciência já conseguiu melhorar a plantação, o plantio, várias outras opções que talvez consiga substituir a proteína da carne. É o que eu disse, se você chegar com uma anemia, um problema sério de saúde, que só a proteína da carne vai te salvar, então você tem que comer carne. É isso que eu... Gente, vamos repetir. Eu não estou nem entrando na questão se deve ou parar... Porque se a gente não comer nada, se a gente pensar assim, a gente não pode comer nada, só tomar água. Né? Se a gente pensar nessa gente, linha, vamos repetir. Não temos, nós temos que questionar e raciocinar e tal, mas, de novo, a pergunta de Kardec, alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Essa é a pergunta. E a resposta dos espíritos é o que nós lemos. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois o contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Se a minha organização chegar no ponto que eu cheguei à situação de que eu não como carne por escolha minha, porque eu não desejo mais comer carne, porque eu entendo que a carne é um irmão meu, se eu entender que a grama é um irmão meu menor, eu também não como mais grama. Tem alguns que comem até hoje, né? Na internet, então tá cheio. Se eu decidir isso, gente, é só uma escolha pessoal. Os espíritos estão respondendo que não é contrário à lei natural. É só isso que nós precisamos entender. De novo, são as brigas intermináveis com a falta de bom senso. Eu consegui parar de me alimentar com carne animal. Show de bola, parabéns. Mas é um absurdo você comer carne. Não é um absurdo eu comer carne. Não é um absurdo eu comer carne. Eu não consigo ainda, então você respeite o meu padrão evolutivo. Nossa, não cheguei no mesmo estágio que você. E os espíritos me disseram que não é contra a lei natural. Ainda acredito na espiritualidade maior que nos deu codificação. Simples assim. O dia que eu conseguir, adoraria, de repente, não comer mais, já não como mais tanta carne como comia talvez mais novo. Porque hoje talvez não me faça tão bem como fazia antes. Minha volúpia em comer carne não é tanta quanto antes. Mas, resposta dos espíritos, não é contrária à lei natural. Então, de novo, paremos de arrumar pelo em ovo. A resposta dos espíritos é que não é contrária à lei natural. Mas o Emmanuel falou, eu fico com Kardec. Fico com Kardec. Se está dentro do livro dos espíritos, que não é contrário à lei natural. Mas o Kardec, o Emmanuel falou que mais para frente, bom, o Emmanuel falou entre livro dos espíritos. O Emmanuel, eu sinto muito, mas vou ficar com o livro dos espíritos. Mas eu acredito que o bom senso a gente sempre, eles falam aqui no fundo, ele responde exatamente o que é o bom senso. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Se a minha organização, eu já me permite, a Valéria é um exemplo que nós podemos dar. Eu já não como mais
carne animal e não me faz falta, está resolvido o problema. Valéria, está resolvido o problema. Respeito muito, porque tem muita gente que não respeita, que não come Mas carne. essas são as bobagens, Valéria, é exatamente nisso que nós estamos discutindo. São as bobagens dos pseudo-gênios que questionam o que o outro faz. Se você conseguiu se adaptar e não comer carne, e gostaria que as outras pessoas não comessem, não encha a paciência do outro que come. O seu desejo pode ser que o mundo inteiro pare de comer carne, mas não enche a paciência de quem gosta de comer carne. Agora, quem come carne não enche a paciência de quem não come. Não é tão simples de conviver desse jeito. Não é tão fácil. Você conseguiu parar de comer carne? Você não quer mais comer carne? Você não gosta mais de carne? Que bacana, que legal. Eu adoro picanha sangrando. Nossa, é verdade, você gosta de picanha sangrando? Que legal, pronto, está resolvido o problema. Agora, eu adoro picanha sangrando. Ai, que nojo, não é para comer carne. Por que não? Por que não? Ou eu virar e falar, nossa, você está comendo abobrinha com rúcula misturada com vinagre. Ai, que nojo. Nojo para mim. É só usarmos o bom senso. Só. Todos os assuntos que nós estamos falando, nós estamos tratando disso. Usa a coerência, usa a empatia, se você consegue não comer mais carne, entenda, não se coloque num patamar de que você está num nível acima do resto da humanidade, porque a maioria da população brasileira come carne, quem tem dinheiro para comprar carne, né? Porque hoje não é todo mundo que dá para comprar carne, a maioria da população brasileira gosta de carne. Então não se coloque num patamar diferenciado, e nem o que come carne, olhe para o que não come carne como se fosse um ET. Então é tão simples de fazer isso, é tão fácil da gente conviver desse jeito, e sem a pretensão, porque a doutrina espírita não nos diz isso, como alguém me perguntou, não, mas então se eu sou um vegano eu já estou evoluído moralmente? Isso, se você for no entendimento de alguns textos de Emmanuel, pode ser que sim. Dentro do Livro dos Espíritos, a 723 me diz que não, de que não é contrária à lei natural. Então eu vou ficar com Kardec, me desculpem ou entendam. Tá bom? Então vamos deixar 724, 725, 6 e 7 para a semana que vem. Como eu falei para vocês que a gente não ia conseguir, então nós paramos na 723, conseguimos fazer, voltamos na 724. Tá bom? Então eu vou deixar também, Cláudio. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui mais. O Wagner disse que sente fraqueza se não come carne. Bom, o Wagner é pilantra também. Alguns pratos são feitos para esse cara. Ó, acabou de falar que tem que respeitar agora. O Ed Júnior. Não, mas o Wagner não precisa. Mas a comida vegana, alguns pratos são feitos para parecer ser carne e o sabor parecido. Não seria uma forma de fascismo gastronômico? Não sei, Júnior. Eu acho que eu falo sempre isso, eu sempre brinco no nosso grupo e tal, e todos sabem que eu estou brincando, eu respeito muito a Valéria, principalmente sabe disso. Eu acho que é só realmente uma questão de as pessoas entenderem o que o outro gosta. Não é a mesma coisa que você falar assim, ó, eu não gosto de carne de frango e gosto de carne de vaca. Ó, eu gosto de Guaraná e não gosto de Fanta. Então assim, é que criou-se até isso, os caras conseguiram arrumar dor de cabeça. Os caras conseguiram até nisso criar briga. Se o que está comendo verdura já está mais evoluído do que o que comeu carne e tal, então é o que você fala. Sigamos Kardec, siga as orientações da doutrina e paramos de falar bobagem, né? Vamos nos preocupar com o bom senso e com o que faz bem. Aí eu consigo hoje não comer mais carne e me sinto bem. Show de bola, não como mais carne, não enche o saco de quem come. O que come carne, eu não suporto, não consigo imaginar alguém que não come carne. Você não tem que imaginar nada. Quem está comendo sem ser carne é o outro, não é você. Faça o que é bom para você e não encha a paciência do outro. Não se meta na vida do outro. Simples assim. Seu Dirceu, Flávio, boa noite a todo mundo. Não sei se vocês chegaram aí agora. Então, gente, como eu falei para vocês, eu ia falar, nós paramos então na 723, voltaremos a semana que vem na 724. Continuaremos em mortificações. Só para a gente encerrar, como eu tinha falado para vocês, em homenagem ao desencarne de Kardec, nós separamos um texto que eu acho fantástico para a gente encerrar. Fica como oração. Fica como oração final, fica como tudo. A Ana já pediu, quem quiser deixar a água aí fluidificando,
para o encerramento. De novo, fica o convite para amanhã, palestra Joio e o Trigo. Somos eu e a Ana que vamos fazer. Na sexta-feira, o Oceander e a Estela, pela nossa página, normal. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, primeiro, antes da gente ir para o texto, nós já estamos passando quase 10 minutos, 5 minutos, né? Boa noite, obrigado. Quem não está na página ainda, quem não curtiu, não segue, entra lá, curte e segue a página. Lembrando que depois fica disponível no canal do YouTube, eu deixo o link na página, então depois é só clicar lá no link, ele vai abrir para vocês no YouTube. Quem não está inscrito no canal, só se inscrever que vocês têm acesso a todas as palestras e estudos que nós fazemos pelo Facebook e pelo YouTube, que tem algumas coisas que são só do YouTube, como a Valéria gosta de frisar, ela é defensora do YouTube. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, boa noite. A homenagem é para Kardec, que foi aniversário de Desencarne. Lembrando que amanhã nós temos aniversário de Chico Xavier, dia 2 de abril. Paris, 31 de março de 1869. Vitimado pela ruptura de um aneurisma aos 65 anos, o professor Hippolyte Léon de Desarrivaio cerrava os olhos no plano físico para despertar com as venturas do dever cumprido no plano espiritual. Se o desenlace de Allan Kardec do corpo carnal, que completou ontem 151 anos em 2020, representa para o Espiritismo uma efeméride a ser rememorada e celebrada, esse espaço temporal ainda pequeno diante de quão significativo e crescente se tornou a doutrina por ele codificada, para a fácil compreensão das pessoas. O Espiritismo, enquanto doutrina, com pressupostos e fundamentos, nasceu da capacidade de ir além do que se vê, da fenomenologia. Eram as perguntas que deveriam ser feitas com metodologia correta e que foram assim sintetizadas por Kardec. Um homem que recebeu por missão a organização das informações dessa revelação divina e que era cônscio de suas fragilidades e de como elas poderiam interferir no êxito ou fracasso da codificação do Espiritismo. Traduzimos abaixo uma mensagem recebida por Kardec do Espírito Verdade, através da médium senhorita Aline, C, não tem o sobrenome, em 12 de junho de 1856, e que pertence à biografia do codificador presente no que é Espiritismo. Alguém falou de que estava lendo o que é o Espiritismo. Um pouquinho de água que eu não vou aguentar. Quais são as causas? Pergunta de Kardec. Só para vocês entenderem do que nós estamos falando, da lucidez e do que nós estamos dizendo quando as pessoas só dizem que Kardec só foi o codificador. Quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? A resposta dessa senhorita Aline, do espírito, né, através da senhorita Aline. Não, mas a remissão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é o mundo inteiro que se trata de agir e transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assularão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirá mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da sua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob os seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento
abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada às condições que dependem de ti. E ele teve as mais altas intempéries, como qualquer encarnado. Sofreu traição no seio da própria família, incompreensão, julgamentos, boicotes e resistiu firme no propósito de trazer a luz dos espíritos superiores e de Jesus em um contexto histórico no qual a humanidade clamava a luz em todos os sentidos, o iluminismo. A luz aqui referida é a da fé raciocinada, que não teme ao ser questionada e se embasa na lógica e no bom senso, na ausência de dogmas e no apelo à razão. É a fé proposta pela doutrina espírita há mais de 160 anos, que veio consolar, iluminar, instruir e nos religar com o Evangelho do Cristo. Para quem reclama das dificuldades, para quem reclama que está difícil, procura esse texto lá no que é o Espiritismo, dá uma lidinha no que os Espíritos avisaram para ele o que ia passar, e aí a gente dá uma reclamada de que a nossa vida está difícil, preso dentro de casa, assistindo Netflix, com o WhatsApp ligado e o Facebook ligado. Boa noite, até amanhã, Encontro com as Parábolas de Jesus.